Bom dia a todos. É uma grande satisfação poder novamente estar aqui nesse salão. Como a Gleide lembrou bem, eu já tive a oportunidade de estar aqui muitas vezes. E mesmo durante a pandemia, eu imagino que muitos de vocês se habituaram a assistir o programa de domingo de manhã. A gente teve também a oportunidade de contribuir com palestras pré-gravadas, mas é melhor estarmos de novo aqui juntos, né? Hoje nós voltamos, então, que bom, e a palestra é dedicada a um espírito com o qual os brasileiros se afeiçoam muito. Não só os espíritas, mas também os não espíritas. É que amanhã eu vou projetar aqui coisas que podem ajudar vocês a seguir alguns textos que eu vou ler, que vão servir de apoio para a nossa conversa. Amanhã, dia 29 de agosto, faria 191 anos essa personalidade, esse espírito que nós conhecemos como Adolfo Bezerra de Menezes, e que é tão querido de todos os brasileiros, ou de muitos brasileiros. E para dar uma pitadinha, né, para quem pode ficar imaginando que eu estou exagerando, eu fiz o seguinte: eu fiz um experimento muito simples, usando o Google Maps. Todo mundo, ou praticamente todo mundo, sabe do que se trata. Essa ferramenta que a gente usa para encontrar coisas, lugares, principalmente, né? E aí, deixa eu virar aqui para poder seguir na tela. Então, eu fiz isso aqui, ó. Acho que não consigo fazer ele funcionar. Eu filmei a tela. Talvez eu tenha que mudar de tela aqui no meu computador. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Olá, tem um passarinho bem-vindo aqui. Não estou conseguindo fazer funcionar. Vou contar para vocês o que eu fiz. Eu escrevi o nome de uma cidade e, logo em seguida, com isso o mapa focaliza naquela cidade, em seguida eu escrevi Bezerra de Menezes. Só para ver quantas marquinhas aparecem na tela quando a gente faz essa citação, né? Então, comecei em São Carlos. Em São Carlos, que é onde eu vivo, a nossa cidade, temos lá uma casa espírita com o nome de Bezerra de Menezes, do qual, obviamente, Bezerra é o patrono. Mas eu vim aqui para Campinas, tem uns 10 pontinhos na tela. Aí eu fui para São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Natal. E aí vão salpicando, sem exagero, nas cidades maiores, dezenas de marquinhas referentes a Bezerra de Menezes. Mas essas marquinhas não são todas elas casas espíritas. Algumas delas são hospitais, escolas, são edifícios. A pessoa que construiu o edifício tinha alguma dívida de gratidão, ou, enfim, admirava demais esse espírito e deu o nome ao condomínio Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes é uma figura tão notável que nós vamos aproveitar alguns minutos para falar um pouquinho sobre essa personalidade. Mas eu não queria ficar só na vida mais recente, que nasceu há 191 anos, chamada Adolfo Bezerra de Menezes, mas queria olhar para o espírito. Que espírito é esse? Então, deixa eu voltar aqui a minha tela para a projeção. Assim eu posso dar sequência aqui
com a lógica que eu imaginei. Eu vou citar, antes de qualquer outra coisa, um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que foi escrito por um outro imortal da nossa academia, chamado Humberto de Campos, que, depois de uma certa controvérsia, já desencarnado, passou a assinar como Irmão X. Mas o Irmão X na verdade, o irmão 10, X é romano, é o 10 romano. E ele se refere, num trecho desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se refere aos preparativos para essa reencarnação do Bezerra de Menezes. Parece que agora o vídeo quer passar. Ele está passando. Então, era isso, ele estava resfolegando, atrasado, como eu, que cheguei aqui em cima da hora. E ali eu marquei São Carlos, vocês estão vendo. Eu vou deixar passar, são 2 minutos. Depois, você tira o zoom, vê toda a região em volta. Cada bolinha vermelha dessas aí tem alguma relação com Bezerra de Menezes. Aí vim para Campinas. Está ali, Campinas. Escolhi Bezerra de Menezes. Aí tem lá um monte de bolinhas também. Tira o zoom, vai olhando em volta e você vê que Bezerra de Menezes, quem não conhecia Bezerra de Menezes está espantado de ver como esse homem é famoso, né? Nós temos enquanto vai passando aí, acho que eu vou continuar narrando para vocês saberem o que está acontecendo. Agora aqui a gente está em torno de São Paulo, capital. Aí, ao contrário, precisava dar um zoom para ver que muitos desses pontos vermelhos são múltiplos, tem um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Fui parar agora em Porto Alegre, região sul do país, né? Depois nós fomos, vamos ver para onde? Curitiba. E aí, de novo, Bezerra de Menezes, tem lá vários pontos, tira o zoom, dá uma olhada na região em volta, vai para Belo Horizonte, se não me engano, isso. E estamos terminando já. É só uma ilustração, que a primeira vez que eu fiz isso, ontem à noite eu estava fazendo isso aqui e filmando, enfim, gravando a tela do computador para poder mostrar aqui, compartilhar com vocês. Mas a primeira vez que eu fiz isso, eu confesso que me surpreendi, porque não era tão claro para mim a multiplicidade de locais associados a esse ilustre brasileiro. E Rio de Janeiro, Recife, né? E aí está outra vez, olha, nordeste do país, um monte de bolinhas vermelhas, né? E o que nós, na verdade, queremos, para pegar o fio da meada aqui, queremos compartilhar entre nós aqui esse trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o Espírito Ismael, que é o grande responsável pelo nosso país, do ponto de vista espiritual, ele se dirige a um dos seus seguidores, seus discípulos, que estava ali numa audiência, dentre muitos outros, e diz isso aqui para ele: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho.
Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E, em seguida, então, ele faz os comentários que, enfim, revelam para nós, leitores, de que espírito ele estava falando. Não é? E o próprio, então, Humberto de Campos revela isso. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Nós vamos dar uma olhada, só para não deixar passar em branco. Riacho de Sangue é um nome que não existe mais, porque a cidade agora se chama Jaguaretama, no Ceará. Eu trouxe aqui uma resumidíssima biografia de Bezerra de Menezes para que a gente possa olhar para o passo a passo essencial para nós espíritas desse espírito que veio, né, há 191 anos atrás, amanhã faria 191 anos do seu nascimento, veio com uma missão extraordinária de trazer para nós, no Brasil, os fundamentos da doutrina espírita e os próprios alicerces da Federação Espírita, e a gente vai ver isso em seguida. Bom, então, como nós já sabemos, por ter sido repetido algumas vezes aqui por mim, ele nasceu no Ceará há 191 anos, 1831, foi estudante brilhante desde menino e foi morar no Rio de Janeiro com 20 anos para estudar medicina, curso que ele concluiu em 5 anos, em 1856. 2 anos depois, foi nomeado médico assistente do Corpo de Saúde do Exército, como capitão-tenente, 1858, e no mesmo ano casou-se pela primeira vez com Maria Cândida de Lacerda, que faleceu precocemente, 5 anos depois de terem se casado, e deixou 2 filhos pequenos, um de 1 ano, outro de 3 anos. E em 1865, ele se casou com a meia-irmã da primeira esposa, Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã por parte do pai da ex-esposa, com quem teve mais 7 filhos. Então, a gente vê que Bezerra de Menezes também veio povoar o mundo, né? Ele já tinha 2 com uma e teve mais 7 com a outra segunda esposa. E eu tenho certeza que ele perdoa as nossas brincadeiras. Espírito Bezerra de Menezes está muito próximo de nós, brasileiros, mas nós temos notícia de que há um agrupamento enorme de espíritos que trabalham muito especialmente como médicos do plano espiritual. E nós temos, na nossa família, minha esposa está lá atrás e sabe perfeitamente do que eu estou falando, nós temos um amigo familiar simpático, muito próximo, que está conosco há muitas décadas e que se apresenta como Dr. Álvaro de Campos, que é trabalhador muito próximo de Bezerra de Menezes. Aliás, a gente aprendeu com ele, refletindo sobre isso, que não é o próprio Bezerra de Menezes que está lá batendo ponto e dando expediente em todas as sessões que acontecem em todas essas casas espíritas, nos hospitais, nas escolas, mas há um agrupamento de espíritos que trabalham com ele, nos quais ele confia, e que podem representá-lo, né, muito de perto nas atividades nobres que são desenvolvidas nessas casas todas. Voltando para a biografia do nosso querido Bezerra, na política ele foi vereador, que é um cargo municipal, como ainda é hoje, e deputado estadual. É importante frisar isso porque existiam deputados federais no Rio de Janeiro, como existem hoje na capital do estado. Essa época ainda é Brasil pré-república, né? É o reino do Dom Pedro II ainda que está correndo. Ele conheceu a doutrina espírita em 1875, quando leu o Livro dos Espíritos. E 8 anos depois, ele passou a escrever artigos doutrinários na revista Reformador, que já era uma revista mantida pela Federação Espírita, como é até hoje. Escreveu também sob o pseudônimo Max. Então, quem tiver interessado em conhecer uma obra mais ampla do espírito Bezerra de Menezes, tem que agrupar os escritos sob o pseudônimo Max, que ele escrevia como crônicas
no mais importante, de maior circulação, no jornal de maior circulação da época, chamado O País. E ele sempre usava como tema para essa coluna periódica que ele tinha, a própria doutrina espírita. E somente em 1800, ele estava escondido atrás de um pseudônimo, né? Médico, conhecedor da doutrina espírita, mas ainda, digamos, se precavendo quanto às perseguições que haviam. É só virar o slide, eu vou compartilhar com vocês uma situação clara que demonstra esse estado de coisas. Mas em 1886, ele se declarou publicamente espírita. Isso é 3 anos antes da proclamação da República, só para a gente situar em que época nós estamos falando, né? Em 1889, no próprio ano da proclamação, ele foi eleito presidente da FEB, e foi ele quem implantou na FEB o estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Então, a FEB era uma Federação Espírita Brasileira, quer dizer, uma congregação de simpatizantes do Espiritismo, alguns estudiosos por conta própria, outros apenas participantes, mas ele fez questão que a FEB se tornasse um local de estudo para a compreensão da doutrina espírita. No ano seguinte, já na República, ele enviou como presidente da FEB um ofício para o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente na República, né, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas, contra determinados artigos do Código Penal Brasileiro promulgado naquele ano. O Código Penal Brasileiro declarava fora da lei religiões que não fossem as estabelecidas. Algumas protestantes eram toleradas, a religião católica também, mas qualquer seguidor de espírito morto era condenável, né? E ele, então, julgou que era importante fazer essa manifestação em nome dos espíritas, mas representando a Federação Espírita Brasileira. Após um período de afastamento da administração da FEB, voltou a ser eleito presidente em 1895 e ficou lá por mais 5 anos, até a sua desencarnação em 11 de abril de 1900. Por sua atuação destacada no meio espírita, muitos se referem a Bezerra de Menezes como o Kardec brasileiro. Eu acho que não precisa dessa comparação, mas é verdade que muita gente se refere a ele dessa maneira. É também muito conhecido como médico dos pobres, né, em vista da sua atuação sempre extremamente zelosa com seus pacientes e pelo seu total desapego das coisas materiais. Existem vários livros contando casos, enfim, biográficos, né, que tem passagens interessantes da vida de Bezerra de Menezes. Inclusive tem um que se chama Lindos Casos, que é de uma série, Lindos Casos, desse ou daquele indivíduo, do próprio Bezerra. E a gente pode apreciar, nesses lindos casos, situações em que fica demonstrado o total desapego mesmo. Teve uma situação que ele está atendendo uma senhora muito pobre, que precisava comprar remédio para si mesma e para os seus filhos, ele dá o anel de formatura para ela, porque ele não tem dinheiro. Mas eu tenho isso. Pode levar. Dá um jeito de transformar isso em remédio e comida, né? O que ele tivesse ao seu alcance, inclusive joias, como eu acabei de falar, dinheiro, ou mesmo um abraço, numa situação em que ele não tem absolutamente nada para dar, ele diz, olha, eu não tenho nada para te dar, a não ser o meu abraço. E depois a gente pode, na história, seguir o personagem que recebeu o abraço e ver como ele ficou não apenas grato, mas foi, a partir daquelas vibrações desse espírito extraordinário, foi capaz de equacionar parte dos seus problemas e redirecionar a sua vida. Por que será que, em menos de 2 décadas, atuando no movimento espírita, esse espírito Bezerra de Menezes marcou de forma indelével a alma nacional, né? A alma do povo brasileiro? Certamente porque a história dele não começou nessa encarnação, como a gente, inclusive, testemunhou lendo aqui esse trecho do livro
quando Ismael se refere à missão que ele teria pela frente. É um espírito de elevação altíssima que foi conquistada, não podia ser diferente, ao longo de muitas encarnações a serviço do Cristo e da própria mensagem cristã. Então, eu vou mostrar aqui uma fonte que eu considero muito boa, totalmente confiável, para informações sobre esse espírito, que é esse livro do Jorge Damas Martins, chamado O 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Por que o 13º Apóstolo? Porque, na verdade, em algum momento, 2000 anos atrás, Bezerra de Menezes foi Zaqueu, o publicano, né, que era um cobrador de impostos, portanto, muito mal visto pelo seu povo. Todo mundo que cobrava impostos e dividia uma parte com o poder local, outra parte com Roma, era detestado, odiado pelo povo. E Zaqueu era um publicano, e no Evangelho de Lucas tem essa passagem aqui, ó, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Muitos vão reconhecer a história, se já não se lembram de quem é que nós estamos falando. E tendo entrado Jesus, atravessa Jericó. E eis um homem de nome Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico. Procurava ver Jesus, quem era, e não podia por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. Então, Zaqueu, o cobrador de impostos, o baixinho. E ele, então, sobe numa árvore para ver Jesus. Está descrito aí, ó. E correndo à frente, subiu a um sicômoro, que é um tipo de árvore comum naquela região, para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. Então, imagina, Jesus passando, não é, por uma certa região, e aquele mundo de povo querendo tocar em Jesus, querendo vê-lo de perto, querendo falar com ele ou receber uma palavra. E Zaqueu se sentia, então, frágil demais e não muito bem visto pelo povo, não se arriscou a se meter no povo. Ele subiu na árvore. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E desceu às pressas e o hospedou com alegria. E vendo-o, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se como um homem desorientado. Eles estavam falando mal de Jesus, esses aí, né? Esses fofoqueiros aí. Como assim? Foi na casa do Zaqueu e nós aqui que o adoramos, né? Estamos aqui prontos para fazer o que for possível. A história prossegue, eu acho que vale a pena a gente ver a sequência. Levantando-se, agora já na casa dele, Zaqueu disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos, e se saudei alguém em algo, restituo quadruplicando. Ele tomou essa decisão, a gente não sabe se ela já estava previamente encaminhada, se ele já estava disposto a fazer isso, ou foi simplesmente essa presença luminosa de Jesus que o transformou definitivamente. Porque ele, obviamente, está fazendo esse gesto porque ele se entende como alguém que lesou pessoas nos seus interesses, não é? Então, é natural que a gente veja esse Zaqueu, entenda que ele é uma encarnação notável, tanto assim que está no Novo Testamento, do espírito que hoje nós conhecemos como Bezerra de Menezes, mas a vida dele não começou aí também, né? Como a nossa. Então, centenas, milhares de encarnações, e ele se tornou esse espírito chefe dos cobradores, essa personagem chefe dos cobradores de impostos do povo judeu, e especialmente dessa região de Jericó e cercanias, e, no entanto, ele estava disposto a mudar de vida, né? Então, levantando-se, disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos, e se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicando. Ele provavelmente tinha contabilidade própria para saber a quem ele tinha que fazer concessões financeiras. Disse-lhe então Jesus: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão,
pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdão. Na realidade, e aí há relatos que a gente tira de várias fontes, especialmente desse livro que eu mostrei para vocês, que Zaqueu foi muito além da promessa que ele fez a Jesus, renunciou ao conforto e às posses materiais, enfim, a toda a sua riqueza, aos seus bens materiais, e adotou outro nome, Matias, que a igreja chama de São Matias. E Matias dedicou-se inteiramente, a partir de então, aos desvalidos e doentes, aos perturbados, aos abandonados do mundo, trabalhando em Cesareia, que é uma cidade da região ali da Palestina, e depois ele foi para a Etiópia. A Etiópia ele tem que descer ao sul, né? Descer no mapa, né? Tem que ir ao sul. A Etiópia é na costa leste da África. E foi lá que ele fundou, tanto numa cidade quanto na outra, ele fundou o que ele chamava de Casa dos Benefícios, que era similar à Casa do Caminho, criada pelos apóstolos de Jesus, e que era justamente para, enfim, desenvolver o seu apostolado, como diz aqui o texto, mas basicamente para acolher pessoas em dificuldade, como hoje se multiplicam, né, pelo Brasil e por partes do mundo, trabalhos a partir de instituições dessa natureza. Ele desencarnou como mártir durante um incêndio criminoso nessa Casa dos Benefícios lá da Etiópia, que é a segunda casa que ele fundou. E a gente vê, eu não tenho aqui, por uma questão de otimizar o tempo, mas a gente vê, olhando encarnações subsequentes daquele Zaqueu que hoje nós conhecemos como Bezerra de Menezes, que ele teve uma encarnação em que ele foi padre e também criou uma casa similar às casas de benefícios que ele já havia criado antes, com a mesma finalidade, e lá também ele morreu num incêndio criminoso, a casa foi queimada. Ou seja, tem alguma história desse espírito lá para trás, que não interessa cavocar, mas que parece que, reiteradamente, ele tem que passar por essa situação de resgate doloroso. Mas nós vamos adiante, né? Há outras existências carnais que foram identificadas, mas eu vou pular para séculos mais recentes para a gente encontrar rapidamente com uma outra personagem atual, contemporânea nossa, que tinha já convivido com o Bezerra de Menezes. Eu vou fazer um resumo resumido desse slide aqui. No século XVI, na França, tem o conde Carlos Philippe, que era intitulado Carlos Felipe I, tinha uma filharada, um monte de homens. Carlos Felipe II era o mais velho, e daí tem os nomes todos dos seus filhos e da sua esposa, Condessa Carolina de Clermont. Mas, além de todos esses filhos do sexo masculino, e todos eles estudantes de ciências médicas, tem uma filha muito bela, como diz aqui o slide, que é a Ruth Carolina, que era o espírito que mais recentemente encarnou como Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira, que inclusive foi uma das médiuns que mais abundantemente deu passagem a mensagens de Bezerra de Menezes, que se comunicou através de Chico Xavier, se comunica até hoje através do Divaldo Franco. E a Ivone, que já desencarnou há alguns anos, acho que uns 10 anos talvez, tem muitas obras psicográficas e mesmo psicofônicas da Ivone que são assinadas pelo Bezerra de Menezes, que possivelmente já se conheciam antes dessa encarnação no século XVI, mas que foram muito próximos, né, porque esse conde Carlos Felipe era o próprio Zaqueu Bezerra de Menezes. Na sua mais recente passagem pelo planeta, ele reencarna como Bezerra, e como nós vimos naquele texto introdutório do livro do Humberto de Campos, em que Ismael está se dirigindo ao espírito Bezerra de Menezes pouco antes da encarnação, ele veio com uma tarefa, né, de transportar do velho mundo a mensagem da terceira revelação, da doutrina espírita. E não por acaso, né, ele
teve essa vivência cristã, como médico, que hoje é conhecido como médico dos pobres, não porque ele comprou esse título, mas porque ele viveu assim, como médico dos pobres, mas sendo também, como eu já frisei aqui, presidente por dois períodos longos, importantes, da própria Federação Espírita, implantando, como eu disse também, o estudo sistemático da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, de toda a obra literária do Bezerra de Menezes, que a gente conhece, que está registrada na literatura espírita, eu escolhi aqui uma lição, da qual eu gosto muito. Nós estamos às 10h35, mais ou menos metade da nossa conversa foi para a gente situar o Bezerra. Que espírito é esse? De quem é que nós estamos falando e a quem é que nós estamos homenageando. Mas acho que é legal a gente pegar um texto suficientemente curto e propício a comentários para a gente ver como é que ele pensa a respeito dos problemas do mundo. Então, essa lição chama-se Problemas do Mundo, foi escrita através da mediunidade do Chico Xavier e aparece como primeira lição do livro O Espírito de Verdade, que é um livro sobre, sempre Chico Xavier como médium, muitos autores espirituais, sobre estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier tem muitos livros, imagino que todos ou quase todos saibam disso, ele tem muitos livros que foram gerados dessa maneira. Numa reunião de estudos, lê-se uma passagem de uma das obras básicas, que pode ser o Evangelho, como é o caso desse livro O Espírito da Verdade, mas também Seara dos Médiuns, ou seja, estudos sobre o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, foi gerado dessa maneira. Estudam um tema, enfim, quem quiser falar, fala à vontade, naquele grupo, e depois vem um espírito, ou vem mais espíritos, escrever ou se manifestar a respeito daquele tema, e muitas dessas mensagens, então, adequadamente citado no início da mensagem o tema que gerou aquele texto, foram compilados e transformados em livros. Esse é um dos livros extraordinários que merecem ser lidos de cabo a rabo, estudados mesmo, chama-se O Espírito da Verdade, como esses outros que eu mencionei, e que se referem muito especialmente à Religião dos Espíritos, sobre o Livro dos Espíritos, é outro que é livro de cabeceira, que eu consulto sempre. Então, vou pegar aqui esse texto e a gente vai ler e comentar juntos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos em frente, vamos estudar mais um pouquinho sobre as ideias de Bezerra de Menezes, num tema tão importante para nós. Então, essa lição começa assim, ó. Ela tem um conjunto de poucas, vamos chamar estrofes, como se fosse uma poesia, e ele vai nos contando coisas e dizendo que, lamentavelmente, essas coisas que são reais, palpáveis, tangíveis, não resolvem os nossos problemas. Então, diz ele, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Alguém que já, de alguma maneira, recolheu esse ouro e colocou na sua carteira recheada, dentro da parede, né? Escondidinha, fora do alcance de todo mundo. Mas o ouro, que é tão abundante, não resolve o problema da miséria. E não resolve por uma razão, lamento dizer, mas é uma razão muito simples. É que nós somos incapazes de dividir o ouro. Nós não queremos, não é que nós não podemos, nós não sabemos, nós não queremos dividir o ouro. Cada um com seu ouro. E tem alguns que querem muito e guardam tudo. Depois a gente pode voltar a falar um pouco mais, vamos ver o relógio andando, onde que a gente chega.
O mundo está repleto de espaço. O mundo é enorme, né? Eu já soube de cor qual que é a área da superfície terrestre, qual é a parte dela é habitável, ou pelo menos não é mar, não é água, não é lago. Não lembro mais, mas realmente nós concordamos, né? O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Porque tem gente que tem esse espaço na forma de uma fazenda, mas quer a fazenda do vizinho também. E a outra, e a outra. E muitas vezes especula, em vez de produzir, para ganhar mais dinheiro para comprar outra fazenda, para ter mais fazenda, para ter mais espaço. E uma parte substancial da população do mundo não tem espaço, como a gente diz frequentemente, não tem onde cair morto, né? Não tem espaço nem para deitar e morrer. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura não resolve o problema do egoísmo. Saber não basta. Saber é importante, mas não basta, porque é possível sempre usar o conhecimento para bens, para finalidades individuais, egoístas, para si mesmo, ou para distribuir benesses e fazer alcançar mais gente aquele conhecimento. Nada é bom ou ruim por si só, né? A gente pode pensar, inclusive, eu gosto desse exemplo, na energia nuclear. A energia nuclear é a mesma de uma bomba que explode ou de um reator que gera eletricidade para uma cidade. Então, a energia, propriamente, não é boa nem ruim. Ela pode ter um bom uso ou um mau uso, como qualquer outra descoberta humana. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Porque o problema do desespero se dá na prática, no mundo real, na realidade das pessoas, que não encontram sequer acesso a essas teorias, e mesmo que a elas tivessem acesso, não encontrariam soluções concretas para os seus problemas. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Porque é importante que a gente se organize e viva de acordo com as regras, mas sempre haverá alguém que se recusa a fazer isso. E o problema das organizações, muitas vezes, é imaginar que basta que elas existam para que os problemas desapareçam. Elas precisam sair do castelo e ir para a rua e encontrar aqueles que são os criminosos em potencial e aqueles que são as vítimas em potencial dos criminosos. E ele conclui assim: para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria e para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Bezerra de Menezes, como nós também, estava convencido já há muito mais tempo do que nós de que esse é o caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, ele está nos dizendo isso. Não é eu pessoa, Jesus pessoa, mas as ideias, não é? Os exemplos, as informações que ele nos trouxe e que vivenciou para que a gente pudesse, estando em contato com essas atitudes, com essas informações, também nos redirecionarmos na nossa jornada evolutiva.
E nós continuamos patinando, porque preferimos chamá-lo de louco, ladrão, sem vergonha, revolucionário, longe, avesso aos nossos interesses, e colocamos ele pendurado na cruz. E ao longo dos 2 milênios que se passaram desde então, ele continua nos alimentando com informações que estão todas elas compiladas, contidas lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, como ele foi batizado pela religião católica, e que para nós serve, deve servir, pode servir como inspiração, como modelo mesmo, para que a gente possa ter onde buscar respostas. O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivenciando? É claro que você não vai se colocar, não deve, para não se frustrar, como Jesus, porque nós somos espíritos ainda muito principiantes nessa jornada evolutiva, da qual Jesus já é o mestre. Mas ele passou por essas experiências pelas quais nós estamos passando agora. Jesus não foi feito pronto, nenhum espírito foi feito pronto. Deus cria a todos e continua criando na maior simplicidade e ignorância. Nós somos criados totalmente crus, verdes, né? Porém destinados à perfeição. E como é que nós vamos crescendo e nos direcionando rumo a essa perfeição, essa angelitude? Vivendo. E a vida é sempre desafiadora, porque nós precisamos ser direcionados, né, ser tutelados de alguma maneira para não perdermos o rumo. E Deus, nosso Pai, Criador de todos, que nos reconhece indistintamente como seus filhos prediletos, todos nós somos, quer dizer, em outras palavras, não há predileção, ele nos oferece a oportunidade de repassar as lições, de reviver matérias do nosso currículo escolar de crescimento espiritual que nós não fomos capazes de compreender e que nós não queremos, relutamos. Então a vida nos traz, muitas vezes de forma dolorosa, a necessidade de repassar essas lições. E o Evangelho nos oferece respostas às nossas indagações, desde que a gente esteja disposto a reconhecer que lá estão as mensagens do Mestre, e não algo que eu leio e aceito se eu gostar ou não aceito se eu não gostar. Né? Olhar para o Evangelho dessa maneira nos fez, inclusive, ao longo dos milênios, trocar a cara da religião. Nós mudamos artigos de fé porque não eram convenientes para esse ou aquele papa, para esse ou aquele agrupamento dominante numa determinada época da história da nossa civilização. Nós não queremos mais fazer isso, e nem podemos, que bom, né? Nós estamos confrontados com a vida como quem precisa encarar os desafios como lições, das quais, né, ou dos quais, se a gente pensar nos desafios, das lições das quais nós não podemos fugir, chega de fugir. Nós já demos muita volta em círculo, repetindo erros, sem a perspectiva de fato aproveitar as oportunidades, que são os desafios da vida, para entender essas lições. A lição não terminou, e no último parágrafo, então, Bezerra diz assim: sejamos, assim, valorosos, entendendo a doutrina espírita, que o desentranha da letra, ou é o Evangelho, está na página anterior, que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Ele está aqui se referindo a uma modificação sutil e muito importante que Kardec traz
na obra, na doutrina espírita, de modificar a ideia reinante lá nos anos 1800, meados dos 1800, quando a doutrina espírita vem à luz, através da mediunidade de várias meninas, né, que atenderam a esse chamado e trabalharam diretamente com Kardec nesse processo de codificação. O que reinava era: fora da igreja não há solução. Ele diz: não, fora da caridade não há salvação. Não precisa da igreja de pedra, não precisa ter um nome de igreja. O que precisa é a gente entender que quem tem mais tem que dividir com quem tem menos. Quem é mais forte tem que defender ou pelo menos proteger quem é mais fraco. E esses conceitos, né, que estão envolvidos em caridade. Aqui o Bezerra, então, nos diz ele, parafraseando Kardec, trocando a caridade que já vinha no lugar da igreja, né, para que a gente entenda claramente: fora do Cristo não há salvação. Nós precisamos compreender a mensagem de Jesus, que está transcrita nos Evangelhos. E, estudando os Evangelhos, nós vamos entender, muitas vezes, que lá estão as respostas à espera das perguntas. O que eu faço agora nessa situação? E aí você vai, conhecendo o Evangelho, você vai se inspirar para encontrar soluções mais adequadas para espíritos que, como nós, se encontram ainda nos primórdios da evolução espiritual. É importante relembrar que esses problemas do mundo, trazidos aqui através da mensagem de Bezerra de Menezes, eles existem de fato, concretamente, a despeito de nós todos podermos nos orgulhar de fazer parte de uma civilização extremamente bem-sucedida do ponto de vista material e intelectual. Nós fomos capazes, como humanidade, ao longo das últimas décadas, quem sabe do último século, de criar todas as coisas extraordinárias que nos permitem falar baixinho e vocês me ouvirem em voz alta, escrever alguma coisa em casa, transportar num aparato que tem uma cara preta aqui, ligar no fio e aparecer tudo ali, né? Na telefonia, nas comunicações. Mais do que isso, nós aprendemos muito sobre o funcionamento do corpo humano, a tal ponto que nós somos capazes de consertar um monte de coisas que antes não tinham conserto, prolongando a vida do corpo, às vezes de forma preventiva, né? Quando a gente se convence que vale a pena largar tal mau hábito e substituí-lo por um outro bom hábito, muitas vezes repondo peças mesmo. Essa peça que está batendo aqui dentro não serve mais, mas você é jovem o suficiente e saudável o suficiente para pegar uma peça de reposição, e a gente faz isso. Não somos nós que fazemos, mas é a medicina que faz. A ciência nos ensinou, não é tanto sobre os vírus, que a gente foi capaz de superar em poucos, ou quase superar em poucos 2 anos, processos que similarmente no passado levaram décadas para serem assimilados em termos de mortes por pandemias de vírus. Nós somos uma sociedade que, nesse aspecto, é extremamente capacitada, que já demonstrou isso, né, nesses aspectos de evolução material a partir do raciocínio, do uso da inteligência, da descoberta de novos caminhos, da invenção de novos processos. No entanto, moralmente, a nossa civilização é um fracasso até aqui, porque justamente nós não fomos capazes de olhar para, como diz Bezerra, para tanto espaço que tem na Terra e dividi-lo igualmente, irmãmente, ou pelo menos de forma não tão desigual como nós fazemos. Isso vale para o alimento, isso vale para o carinho e para o amor, que a gente pode dedicar muito a alguns e nada para outros, quando Jesus nos diz que a lei e os profetas estão contidos em 2 frases. Nós precisamos reconhecer o Criador, diferente de todas as criaturas, amar ao Pai sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E ele diz: aí estão a lei e os profetas, não precisa saber mais nada, só isso. E aí você se pergunta: como que eu vou fazer para amar o sujeito que mata? Que matou um parente meu? Como que eu vou fazer isso? Obviamente que não pode pensar como alguém que vai viver uma encarnação só, nem ele nem nós. Nós vamos ser capazes de compreender que há irmãos nossos
que ainda estão muito distantes do mínimo civilizatório que a gente considera adequado. E eles ainda assim são nossos irmãos. Então, em vez de matá-los, nós precisamos de alguma forma reeducá-los. Não pode ser jogando eles numa prisão, que em geral é a universidade do crime. Nós estamos longe desse processo e, obviamente, não caberia a mim dizer quais são as soluções, mas nós coletivamente vamos precisar encontrar soluções para isso. E vamos encontrar. Mas isso vai ser mais rápido ou mais devagar, dependendo do engajamento de cada um de nós. Ninguém precisa se inscrever numa nova instituição chamada Vamos Ver como é que substituem as cadeias por alguma coisa melhor para os presidiários fazerem. Eu não estou propondo isso, não tenho competência para isso. Mas nós precisamos intimamente começar a pensar e vibrar no sentido, não é, de eliminar guerras, de eliminar conflitos. E para isso nós precisamos ser mais cordatos, nós precisamos estar dispostos a viver com as diferenças e conviver com elas, entendendo que a gente não precisa gostar e nem amar quem pensa diferente de nós, mas nós podemos já parar de agredir. Ah, mas eu não dou soco, mas não pensa? Não joga aquela vibração ruim para, de alguma forma, atacar aquele que pensa diferente? Está em nós. Se a gente ficar esperando que os outros façam para daí nós fazermos, essa é uma atitude comum, né? Já dura muitos e muitos séculos na humanidade, que a gente espera o outro ficar bom para a gente pensar se vale a pena ficar bom. A gente tem que se convencer, e isso não é fácil, e nem é tarefa de alguém de fora para dentro, mas é um autoconvencimento de que vale a pena, que a vida não é uma só, que a vida continua, que só faz sentido se nós realmente tivermos múltiplas, incontáveis encarnações e que essas encarnações se enfileiram numa sequência natural, não é? Em que a gente vai repassando lições que não foram bem aprendidas, incorporando novos valores e se melhorando devagarinho. Nós já tivemos milhares de encarnações e teremos outros milhares de encarnações até podermos imaginar ou entender que anjo não tem asa, né? Que a gente vai virar anjo no sentido de crescer espiritualmente, ter as ideias claras e as reações contidas, mas não precisa ter asa para isso, porque o espírito cresce e vai aos poucos compreendendo melhor a vida, inclusive o significado desse segundo e último mandamento de amar a todos indistintamente, ao próximo como a si mesmo, que é certamente uma tarefa desafiadora para nós todos nos próximos milênios. Mas a gente precisa começar já. E tem que entender que essa tarefa é própria, individual, intransferível. Termino aqui saudando o nosso Bezerra de Menezes, que amanhã faria 191 anos, não lamentando pela desencarnação do corpo, porque o corpo vai embora mesmo, depois de algumas ou várias décadas, né? Mas o espírito que continua como amigo da humanidade, se interessando pelo nosso progresso e nos oferecendo, através das suas próprias vibrações e de outros espíritos que com ele trabalham, condições para que nós compreendamos melhor a vida e possamos transitar melhor por ela, como espíritos melhores, mais cordatos, mais capazes de compreender as diferenças e, mais do que isso, ajudar naquilo que já é possível aos nossos semelhantes. Que assim seja.